Oi pessoal, hoje nós vamos ver como programar um monograma em arco na MC400E. Esse tutorial também pode ser executado nas máquinas MC500E e MC550E da Janome. A função de monograma em arco ela é bem interessante porque você pode usar não só com os monogramas, as fontes de letra da máquina, mas também com os desenhos de costura e borda que tem dentro da função de monograma. Vai dar para a gente fazer uma combinação bacana e fazer um monograma, um texto em arco ou também um desenho em círculo. Fica bem interessante, bem prático e fácil de executar. Para fazer uso dessa função, a gente tem que obrigatoriamente usar a tela de edição. Essa função não está dentro exclusivamente da tela de monograma, ela é uma função para os monogramas da máquina dentro da tela de edição. Então eu tenho que iniciar ou pelo monograma ou iniciar direto na tela de edição. A forma mais fácil é iniciar direto pela tela de edição. Então eu vou aqui, eu estou nessa tela inicial de boas-vindas, eu vou aqui na tela de edição. Ele já me traz aqui o bastidor 20 por 20, eu vou usar esse bastidor mesmo, mas se você quiser programar num bastidor menor ou diferente, não tem nenhum problema, tá? Vai depender, claro, do tamanho do seu bastidor, quantos caracteres você vai conseguir usar, que tipo de palavras você vai conseguir inserir. Então eu vou usar o 20 por 20 para a gente conhecer mais em detalhe essa opção. Aqui, para a gente inserir um monograma, a gente vai ter que ir na casinha. A função de monograma que a gente vai usar em arco é essa daqui, é esse ABC arqueadinho aqui. Esse é o ícone da função aqui dentro da tela de edição. Só que como eu não trouxe nenhum monograma ainda, não tenho nada aqui na minha tela de edição, essa função está inativa, ó, não consigo usar. Mesmo que eu tente clicar, ela não está funcionando. Então eu tenho que vir na casinha, no ícone dos monogramas e selecionar um monograma. Então aqui eu vou programar um monograma, escolher primeiro a fonte. Aqui eu seleciono a fonte, aqui eu seleciono o posicionamento, vertical ou horizontal, o tamanho da fonte e o tipo de letra. Então eu vou escolher uma fonte, vou escolher a fonte moderna e vou escrever tudo em maiúscula. Então já está em maiúscula. Eu vou escolher o tamanho M, então eu vou escrever Janome. Então eu escrevi aqui um nome, o nome da Janome, e eu vou colocar direto lá na minha tela de edição, dando um OK. Quando eu trago um monograma, ele sempre traz aqui na posição centralizada, Então eu tô aqui na parte central do meu bastidor, na horizontal, porque eu fiz o meu monograma na horizontal. Então ele já traz aqui alinhado com a linha central. Agora eu posso ver que habilitou então a minha função ABC, a minha função de monograma em arco. Então se eu tiver com ele selecionado e eu clicar aqui, ele vai abrir a função de monograma em arco. Essa é a janelinha da função. Aqui nessa janelinha a gente pode fazer o ajuste do arco e também do espaçamento das letras. O arco eu posso fazer ele para cima, então vai ficar assim, ou para baixo, ele ficaria assim. Então vamos ver, aqui seria arquear para cima, aqui seria arquear para baixo, então eu vou fazer ao contrário. E aqui eu junto as letras mais do que isso ou diminuo. Veja que as minhas letras já estão bem juntinhas, elas até ficam encavaladas. Então eu preciso aqui abrir um pouquinho, ó, para eu poder ter leitura do meu nome, ó. E aí eu tenho já o meu monograma em arco. Para eu conseguir fazer as outras edições aqui e confirmar essa edição que eu fiz, eu tenho que dar OK. Se eu não der OK, ele não vai confirmar meu arco. Então eu dou OK e agora eu posso então movimentar o meu monograma em arco. E eu posso também, se eu quiser mudar o que eu alterei, eu também consigo, tá? Então eu posso arquear mais, arquear menos, para eu poder trabalhar. Aí aqui eu vou juntar um pouquinho mais e dar um OK para confirmar. É uma função bem fácil de ser usada e você pode trabalhar de forma bem legal alguns projetos. Eu vou tirar esse monograma que eu arqueei e a gente vai fazer um outro exemplo usando mais opções de informação. Então eu vou aqui na casinha novamente, na função monograma, e eu vou escrever uma frase. Então eu vou mudar aqui
para a fonte manuscrita. Eu vou escrever o O, aí eu vou colocar um espaço, vou mudar para minúsculas. Programei uma frase, vou dar um OK para ela ir para edição. Veja que a minha frase também está centralizada, e aí eu seleciono a minha frase, vou na função de arco e vou arquear até ela formar um círculo, ó. Vou apertando, apertando até eu chegar no fechamento total. Veja que bacana, eu consigo formar um círculo com esse arco. E eu posso, então, abrir um pouquinho mais as letras. Se eu quiser que separe um pouquinho o O aqui do ponto de exclamação, eu posso, então, diminuir aqui um pouquinho esse arqueado, se eu quiser. Mas, se não, eu posso também deixar junto. E eu dou um OK. Agora, eu tenho aqui a minha frase em arco. Eu posso centralizar automaticamente no bastidor usando essa ferramenta. Percebe, ó, se eu clicar, deixar ela aqui, clicar nesse item e clicar esse coraçãozinho com as setinhas, com as linhas aqui, isso quer dizer que ele vai centralizar o item que está selecionado. Então, ele já ficou certinho no centro do bastidor. Agora, eu vou chamar um outro monograma, só que eu vou selecionar um desenho de borda. Então, eu vou aqui selecionar um desenho de borda, eu vou escolher esse lacinho aqui, ó. Quando a gente chega nesse som, quando ela faz esse pi, 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 é porque ela não consegue inserir mais caracteres do que eu já coloquei. Aí eu já dou um OK, vejam que a minha linha ficou bem comprida, ocupou o espaço todo. E eu posso também arquear esse conjunto de desenhos que eu coloquei. Por quê? Porque eles funcionam exatamente como monograma na máquina, eles estão dentro da função de monograma, então eles obedecem a mesma regrinha. Eles permitem que eu faça o arco usando um desenho da própria função de monograma. Veja que bacana. Eu posso fazer isso com vários desenhos que eu tenho, vários ícones que eu tenho aqui dentro da função. Então, eu vou usar agora um de costura, que eles são menorzinhos, aí eu vou colocar aqui um desenhinho para a gente fazer uma borda. Então, eu vou escolher essa florezinha aqui, eu vou colocar várias, até encher o meu bastidor, OK. E aí, eu posso vir e arquear esse desenho que eu coloquei. E abrir ele aqui. Vou dar um OK. Vou apagar esse lacinho que eu fiz antes, só para não ficar muita coisa na tela. Vou usar aqui a lixeirinha. Vou colocar esse Amor é Lindo no centro. E vou colocar a minha florzinha também no centro, porque aí elas ficam certinhas, centralizadas. Olha que ferramenta bacana de a gente usar com os nossos desenhos de borda, desenhos de costura e com as fontes de letra que tem dentro da função de monograma. Aí aqui eu também posso incorporar, se eu quiser, um desenho da memória. Então eu vou trazer aqui um coraçãozinho e colocar no centro aí do meu desenho. Vou dar um OK e daqui eu vou direto para a tela de bordado. Dessa forma que eu programei, esse texto aqui de dentro tá preto e essas bordas aqui estão pretas, então eles vão bordar em cor única, né? Na cor que eu colocar na máquina de uma vez só. Se eu quiser que esse texto borde de uma cor e esse de fora borde de outra, eu tenho que selecionar o texto de dentro ou de fora e mudar ele de cor. Como eu faço isso? Tem uma ferramenta aqui na tela de edição, que é esse ícone, esse círculo colorido, que eu selecionei essa seção e ele entende que essa seção é da cor preta. Então, eu vou vir aqui e vou escolher outra cor. Eu vou escolher, por exemplo, essa cor rosa.
E eu posso, inclusive, mudar aqui o tom dessa cor. Olha só que legal. Mais escuro, mais claro. Então, eu posso trabalhar com esse tom e aí dar um ok para confirmar essa cor. Então, aqui dentro ficou rosa, aqui fora ficou preto. Se eu quiser mudar a cor do de fora, também posso. Eu não preciso deixar ele preto. Selecionei, entro aqui, vou colocar uma cor verde e dou um ok. Veja que na minha tela de edição já mudou as cores que eu programei. E quando eu for bordar, cada um vai ser bordado em uma seção diferente de cor. Então, eu dou um ok para ir para a tela de bordado. Nessa hora, minha máquina sempre vai me avisar para eu afastar as mãos e para eu não ficar perto, porque vai se movimentar o bastidor. Lembre-se, quando você for entrar na tela de bordado, desencaixe o bastidor da máquina. Todas as vezes que você for fazer algum movimento que vá movimentar o braço, tira o bastidor da máquina, para não correr o risco de ele bater no calcador e você não perceber e quebrar a máquina, quebrar o bastidor, deslocar o braço, coisas que acontecem se o bastidor bater lá no calcador. Então, tira o bastidor da máquina, pressiona OK, o braço se movimenta, veja, e aí ele vai entrar na posição correta para esse bordado. Essa mensagem que vai mostrar aqui é a confirmação do tamanho do bastidor programado. A máquina está dizendo, este desenho está programado no bastidor 20 por 20. O que quer dizer isso? É um alerta para você. Vai que você esqueceu, programou esse desenho, foi lá, preparou o seu tecido e sem perceber você preparou o tecido no bastidor 14 por 14. Se você encaixar o bastidor 14 por 14 com a máquina achando que vai bordar um desenho no 20 por 20, isso vai dar errado. Vai quebrar o bastidor, vai quebrar a máquina, vai ter que mandar a máquina para assistência, trocar o bastidor. Tudo isso é dor de cabeça. Por isso a máquina tem essa confirmação de bastidor para a sua proteção. Aí confirmou, você preparou o bastidor correto e tá correto aqui, é o 20 por 20, você pode confirmar no OK. Então aqui nós estamos na tela de bordado, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma cor que é a roxinha que eu programei, rosinha, eu tenho a verde que eu programei e eu tenho a vermelha que já veio automaticamente aqui com o meu coraçãozinho. Bacana, né? Essa função é muito legal e é muito prática porque a gente consegue fazer coisas diferentes usando os monogramas que estão dentro da memória, onde eu tenho desenhos, né, na área de costura e desenhos de borda. Eu acho bem bacana, dá para fazer bastante coisa, dá para fazer arcos em um quarto da tela, dá para fazer o círculo completo igual a gente fez aqui, dá pra gente fazer o arco em meia tela, ele fica bem bacana dependendo do projeto que você vai usar, vai ser bem legal você incorporar o monograma em arco, tá? Daqui é só executar e fazer aí a finalização do seu projeto. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o monograma em arco. Qualquer dúvida, deixa sua mensagem aqui pra gente no canal, acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau e bons bordados!